Nós estamos agora no nosso segundo episódio, onde nós vamos trabalhar, refletir sobre processo administrativo disciplinar. Para você que ainda não se inscreveu, comece a seguir o podcast do IDP, que nós teremos sempre grandes conteúdos jurídicos para a aprendizagem geral da sociedade, da comunidade jurídica. No nosso primeiro episódio, nós tratamos de improbidade administrativa, especificamente sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, e você pode voltar aqui no nosso podcast e assistir o nosso primeiro encontro. Hoje, nós vamos tratar de um dos instrumentos punitivos da administração pública que tem a possibilidade ou o dever de julgar todos aqueles servidores, investigar aqueles servidores que eventualmente praticaram algum ato em sentido contrário ao comando da lei. Esse é o processo administrativo disciplinar, com todas as suas especificidades, que será tratado hoje aqui por mim, professor Antônio Rodrigo Machado, pela professora Vládia Pompeu, que é, junto comigo, uma das coordenadoras desse grande projeto aqui do nosso Instituto. Para apresentar os nossos convidados de hoje, para tratar desse assunto tão relevante, eu passo a palavra à professora Vládia. Professora Vládia, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Antônio Rodrigo. É uma alegria estar aqui novamente, coordenando esse projeto tão bacana do IDP, que traz discussões de direito administrativos atuais pela voz de autoridades no assunto. E hoje nós estamos aqui com duas grandes autoridades no assunto. Primeiramente, eu queria cumprimentar o meu amigo, Dr. Gilberto Valle. Dr. Gilberto Valle, para quem não conhece, é procurador federal e atual corregedor-geral da União. Ou seja, alguém que lida, dorme e acorda com o processo administrativo disciplinar. Então, hoje a gente tem muito a aprender com ele, uma certeza de um bate-papo muito tranquilo. Boa tarde, doutor Gilberto. Boa tarde, Vládia. Boa tarde, Antônio Rodrigo. Queria agradecer o convite para poder participar desse bate-papo com o professor Sandro, que já será apresentado. É um prazer estar aqui e parabenizar o IDP pela realização desse podcast. Obrigada. E também me ladei aqui o professor Sandro Delzan, que é professor e doutor em Direito e um dos maiores autores de Direito Administrativo Sancionador do Brasil na atualidade. Então, hoje, a gente tem a sorte aqui de contar com discussões e debates desse assunto tão prático de direito administrativo. Boa tarde, professor Sandro. Boa tarde, professora Vládia. Boa tarde, professor Antônio Rodrigo. Boa tarde, doutor Gilberto. Eu queria agradecer ao IDP pela oportunidade de participar de um evento tão importante, de um bate-papo tão legal que a gente vai ter hoje aqui, uma matéria tão importante para a gente. Falar sobre o processo administrativo disciplinar no momento em que nós temos a administração pública brasileira sempre refletindo sobre práticas de corrupção, e a população em geral, quando nós falamos de punição a servidor, da possibilidade de punição a servidor, sempre se remete a questões relacionadas à corrupção. Mas essa não é a realidade prática da administração pública. Diversos servidores são investigados, muitas vezes por problemas relacionados à eficiência, muitas vezes por problemas relacionados à falta de conhecimento das regras e dos procedimentos na administração pública. Para você que está nos ouvindo agora, e eu deixo isso bem claro, tratar de processo administrativo disciplinar não é algo fácil, seja para quem é servidor, que está na comissão disciplinar, seja para quem é advogado. Aliás, os advogados costumam cometer o erro de dizer que fazer PAD é algo fácil, como dizem aqueles que não sabem tratar na advocacia de um processo administrativo disciplinar. Mas para a gente entender um pouco mais sobre o PAD, o processo administrativo disciplinar, eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao doutor Gilberto. Doutor Gilberto, me diz uma coisa, quais são hoje os números, qual é hoje a principal função da CGU no controle da atividade dos servidores públicos em âmbito federal? Bom, a CGU, desde 2005, foi criado um Sistema Federal de Corregedorias. E nesse Sistema Federal de Corregedorias, a Corregedoria Geral da União, que é uma secretaria da Controladoria Geral da União, tem um duplo papel. Um papel que é apurar diretamente os casos mais graves, os casos que envolvem autoridades, os casos que trazem maior repercussão para o Estado brasileiro e traz maior relevância. Aqueles casos que seriam mais complexos de serem lidados no próprio órgão, seja por causa da autoridade, seja por condições objetivas, seja por causa de suspeição ou impedimento. E também tem um outro papel,
que é coordenar o sistema de correção, é orientar, é fiscalizar, é dar o rumo, é dar o caminho, é verificar se o processo administrativo disciplinar, se o direito sancionador está sendo bem empregado. Na verdade, é trazer que o sistema correcional possa ser utilizado tecnicamente para punir aquele mau servidor e para poder proteger o bom servidor. E esse é um instrumento, quando a gente fala de processo administrativo disciplinar, ele é um instrumento que ele concatena todas essas sensibilidades da administração pública, né? Se de um lado a gente tem a comissão processante, a gente tem a administração pública tentando preservar o interesse público, do outro a gente tem um acusado que tem a ele derrogado várias garantias, né? Sejam principiológicas, sejam de matéria processual mesmo, para que no curso desse processo, no curso da utilização desse instrumento, a gente chegue ao melhor resultado para a sociedade brasileira. E nesse contexto, professor Sandro, uma das questões que eu acho que é mais importante do processo administrativo disciplinar é a delimitação da acusação. Né? A gente discute muito e conversa muito sobre processo administrativo disciplinar acerca da importância do acusado ter conhecimento efetivamente do que ele está sendo acusado. E particularmente tem uma questão processual que é interessante, né? Isso, que é a descrição dessa acusação na portaria de instauração desse processo. Então, eu queria te perguntar, professor Sandro, como é que o senhor entende essa necessidade de uma descrição minuciosa, por exemplo, numa portaria de instauração de um processo administrativo disciplinar? E se essa descrição minuciosa, ela faz diferença para a concretização do princípio da ampla defesa e do contraditório no curso de todo o andamento processual? Perfeita pergunta, muito interessante, Vlad. Muito obrigado. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar é o ato exordial que inaugura a relação jurídica processual. Inicia o processo administrativo disciplinar. Mas ele é também, para além desse efeito processual, como ato processual, ele é um ato administrativo, em seu sentido estrito, é um ato administrativo ordinatório. E se a gente for buscar na teoria dos elementos de validade, ou dos pressupostos de validade do ato administrativo, não precisamos nem ir lá no Celso Antônio de Bandeira de Mello, vamos ficar nos elementos clássicos, aí vamos ficar com Cretela Júnior, ou então até mesmo com a de Pietro. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sujeito competente, finalidade para que esse ato, para a qual ele é publicado, a forma, que é uma portaria, o motivo. Qual é o motivo do ato? O ato tem que trazer um motivo, né? Senão esse ato é um ato nulo, ainda mais que essa portaria é um ato vinculado, aí tem que ter um motivo realmente do ato administrativo. Pode ser um motivo aliúndio ou per relacione, indicado num outro processo, mas isso já compromete a ampla defesa, sim, porque o servidor, quando ele é processado, ele tem curiosidade para saber qual é o âmbito de apuração, qual é o raio do processo, para que ele possa se defender logo no início da lide. Muitos não gostam que fale de lide, mas eu penso que exista lide no processo administrativo disciplinar também, a exemplo do processo civil. Então ele tem que saber qual é o raio de acusação ou de processo. Ele está submetido a quê? Qual é a infração que ele cometeu? Então compromete sim, a meu ver, compromete a ampla defesa e o contraditório. Sei que o STJ tem posicionamento contrário, ele acha que não é necessário, ele não diz que é obrigatório ou não, né, ou é proibido, mas ele acha que não é necessário. Dentro dessa perspectiva, na fala do professor Sandro, nós, até para explicar um pouco quem está nos ouvindo agora, que não tem muita familiaridade com o processo administrativo disciplinar, nós não temos um terceiro imparcial. Nós temos a administração pública que vai instaurar o processo por intermédio de uma portaria, que ela representa essa primeira fase. Depois nós vamos ter uma segunda fase em que ela vai se iniciar com a ata de instalação dos trabalhos da comissão disciplinar que foi nomeada. E aí eu pergunto, Gilberto, se não tem essa obrigatoriedade da narrativa factual apresentada na portaria, nós poderíamos ter, já nessa segunda fase, no início dos trabalhos da comissão, uma obrigatoriedade de que a comissão, ao iniciar os seus trabalhos, fizesse um relatório dos fatos que serão apurados ali, principalmente porque quando a gente fala de um PAD, em muitas situações nós já temos uma sindicância anterior, então já há uma mínima descrição da materialidade. Nós não deveríamos ter uma obrigatoriedade de, pelo menos nessa ata de instalação dos trabalhos, existir uma exposição, uma motivação que ajudaria a defesa a apresentar
não só a condução das provas que pretenda produzir, mas os fundamentos daquela visão, da visão do acusado? Perfeito. Professor Antônio, na verdade, assim, a Corregedoria Geral da União, preocupada com garantir ampla defesa contraditória, preocupada em atender os princípios da ampla defesa, o que ela fez? Ela trouxe essa questão da motivação para uma fase anterior à instauração do processo disciplinar. A Corregedoria Geral da União, desde janeiro de 2019, adotou um procedimento diferenciado, em que, para instaurar um processo, assim como para ofertar uma denúncia, eu preciso ter elementos de autoria, saber quem fez, o que ele fez, o que ele infringiu e quais são as provas que levam àquele entendimento. É o que nós chamamos de justa causa para a instauração do processo. E, curiosamente, um ano após a adoção desse procedimento, saiu a Lei de Abuso de Autoridade, trazendo exatamente esse enquadramento, dizendo que a abertura de processo sem justa causa caracterizaria abuso de autoridade, excetuando a instauração da investigação preliminar sumária, que regulamentamos pela Instrução Normativa número 08, ou uma sindicância investigativa. Então, hoje, na Corregedoria Geral da União, e é uma orientação para todos os órgãos do Poder Executivo Federal, para instaurar o processo, você tem quem fez, o que ele infringiu e quais são as provas. Se faltar algum desses elementos, eu não consigo instaurar o processo. Para isso, a gente tem desenvolvido um sistema chamado EPAD, que ele visa a unificar todo o Poder Executivo Federal, em que é obrigatório o preenchimento desses dados. E a gente fez mais. Quando instaura o processo disciplinar, a gente instaura para que a comissão delega à comissão a competência para apurar aquele fato, e não mais como era feito anteriormente, até mesmo obedecendo um parecer normativo da AGU, que falava que poderia apurar fatos conexos. A gente retirou da competência da comissão para poder apurar tudo. O fato é limitado. Se a comissão entende que outro fato tem que ser trazido à lide, ao processo, à discussão, ela tem que reportar à autoridade instauradora, demonstrando quem fez, o que fez, qual a razão, quais são as provas que ela entende que aquela pessoa tem que ser colocada ou aquele fato tem que ser apurado e autorizado pela autoridade instauradora. Com isso, acaba um pouco essa questão de não sei por que eu estou respondendo o processo é uma caixinha de surpresa. Ele, na verdade, traz transparência. O processo disciplinar não é para sancionar, ele não tem como objetivo de sancionar ou de punir ou pegar alguém de calça curta sem conseguir se defender. E sim, ser justo e aplicar sanção para aquele que merece. Reportando até, quanto à quantidade, só para ter uma ideia, na administração direta, autarquia e fundação, temos 10.500 processos em andamento por ano. E temos uma punição por atos de corrupção de cerca de 600 casos anuais da administração pública, autárquica e fundacional. Ou seja, a gente verifica que, como foi falado inicialmente, só um percentual daquilo que está sendo apurado realmente é passível de demissão, é passível de corrupção, como fica na mente da população como um todo. E é interessante, professor Antônio, professor Gilberto e professor Sandro, essa questão da investigação preliminar, ela de certa forma é uma fase prévia, né? É bom reforçar uma fase prévia, a gente está falando de algo antes da instauração do processo administrativo disciplinar, que traz garantia não apenas para o acusado, né? Para o futuro interessado naquele processo administrativo disciplinar, mas para a própria administração pública, que ela consegue, acredito eu, que ela consegue racionalizar melhor aquela atuação administrativa, né? Gerando economia para os corpos públicos, uma vez que a gente só vai ser instaurado o processo administrativo disciplinar que tenha justa causa, ou seja, que tenha efetivamente que ser instaurado, e também maior celeridade àqueles procedimentos que foram instaurados. Isso é muito interessante. E, de fato, eu acho que traz uma maior garantia, né, para todos os envolvidos. Nesse contexto, uma vez instaurado esse processo, após a adequada instauração da investigação preliminar prévia, uma vez identificada essa justa causa, uma questão que se coloca muito interessante no processo administrativo disciplinar é a constituição da comissão processante, né? Quem atua com processo administrativo disciplinar, seja no âmbito privado, seja por parte da administração pública, reconhece a importância de uma adequada identificação, né, designação dos membros da comissão processante. E aí, professor Sandro, ainda nessa discussão principiológica do processo administrativo disciplinar, mas sem a gente esquecer da prática do processo, será que existe alguma sensibilidade dentro do processo administrativo disciplinar quanto à constituição da comissão processante?
Melhor explicando, a administração pública ela está completamente livre para designar esses integrantes de comissão processante, ou o senhor acredita que deveria haver uma designação específica de servidores públicos para atuar unicamente com processo administrativo disciplinar e a eles ficarem incumbidos somente essa participação no processo, ou qualquer servidor da administração pública pode compor uma comissão processante sem que isso, né, torne vulnerável essa garantia que o processo deve trazer, tanto para o acusado como para a administração pública. O que é que o senhor acha dessa questão? Completamente livre, não. A administração pública não está completamente livre. Exemplo é o 8.112, que traz algumas prescrições para a composição da Comissão de Processo Administrativo e Disciplinar, salvo engano, no artigo 143 e parágrafos ali da 8.112. Ela diz que o servidor público que presidir deve ter cargo ou grau de escolaridade igual ou superior ao do servidor processado ou acusado. E os outros membros, né, compostos por 3 membros, pode ter um secretário também, mas 3 membros compõem essa Comissão de Processo Administrativo e Disciplinar, eles devem ser estáveis. Aí vem aquela questão, né, de ser estável no cargo ou estável no serviço público. Isso aí já é uma questão polêmica que a lei não trata. Mas a legislação já começa a regulamentar o tema aí. Mas tem uma outra questão que a lei não fala, que é o preparo do servidor público para trabalhar com processo. Muitos falam que o processo administrativo disciplinar é algo simples, algo fácil, a advocacia consegue resolver de forma fácil, mas não é muito técnico. O processo administrativo é tão técnico quanto o processo penal e o processo civil, tanto que o artigo 15 do novo Código de Processo Civil fala que se aplicam, no que couber, as regras lá do Código de Processo ao processo administrativo. Então, precisa de um preparo, de um bom preparo, de uma boa qualificação, escolher quem tem o perfil, também tem esse outro ponto, tem que ter perfil para processo, tem que ter equilíbrio, tem que ter um comportamento ético-moral razoável, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa que foi processada, já respondeu uma série de processos, para depois compor uma comissão de processo administrativo disciplinar. Então, tem esses fatores todos. A administração pública, se ela quer chegar a um resultado justo e com efetividade, não só com eficiência, mas com efetividade, ela precisa selecionar, para além daqueles preceitos do artigo 143 e seguintes da 8.112, precisa selecionar profissionais adequados e treinar esses profissionais. Né? A CGU mesmo oferece esse tipo de treinamento regularmente. Né? Eu diria que um dos grandes problemas da administração pública brasileira naquilo que diz respeito ao PAD é a ausência dessa formação. Eu vou falar agora um pouco como advogado da área. Há 15 anos eu atuo em processos administrativos disciplinares e eu já vi cada coisa tosca por esse país que vocês não conseguiriam imaginar. Desde arrogância, como também de falta de preparo. Se a média das comissões disciplinares brasileiras fosse a média da CGU, nós estaríamos numa situação muito melhor. Porque nós temos na CGU servidores que estudaram, que se prepararam e tem uma função de formação das demais comissões disciplinares pelo Brasil. Aliás, eu diria que uma das poucas críticas que eu poderia fazer à CGU é que eu acho que nesse aspecto de formação, a CGU deveria investir muito mais na formação dos órgãos correcionais por todo o Brasil. Gilberto, nós tivemos aqui no IDP agora, venceu o concurso de trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa de um orientando meu, o Iago, e nós fizemos, através da Lei de Acesso à Informação, pedidos para todos os órgãos brasileiros dos estados, né, de controladorias sobre o número de processos administrativos de responsabilização dos PARs. E é inacreditável como nós fazemos uma discussão teórica no combate à corrupção, mas a prática de uma lei de 2015 simplesmente ela não é implementada no Brasil. Não existe processo administrativo de responsabilização. E aí eu pego esse gancho para fazer a seguinte pergunta. Primeiro, nós não precisaríamos investir mais nesse papel de formação da CGU em relação aos demais entes federativos, até uma discussão mesmo da sua competência, óbvio. E segundo, não valeria a pena que cada ente federativo, cada pessoa jurídica tivesse uma carreira de servidores imbuídos dessa função correcional? Não seria algo vantajoso para o país? Bom, com certeza sim. A grande maioria dos serviços públicos prestados ao cidadão não estão na União, estão no município, estão no estado. É aquilo que ele depende, aquilo que é o contato diário. A visão dele de serviço público não é o Banco Central do Brasil, mas sim o banco, a Caixa Econômica Federal,
que ele vai ali na boca do caixa. Não é a Polícia Federal, é a Polícia Civil, Polícia Militar. Não é a ANAC, é o serviço que regula ou regulamenta o transporte. Não é o fiscal da Receita Federal, o auditor fiscal, e sim o fiscal do ISS e do ICMS. Ou seja, se a gente quer que a corregedoria seja um indutor de comportamento, indutor do bom serviço público, porque esse é o papel da corregedoria, ele ser, na verdade, a contrapartida da estabilidade. Estabilidade é essa que é essencial para a boa prestação de serviço público. O servidor ganha estabilidade não por um prazer dele, mas para que ele possa agir de maneira técnica, para que ele possa agir de maneira consciente, para que ele possa agir de acordo com os melhores padrões, independentemente de pressão. E a corregedoria entra, na verdade, como esse fiel da balança, para verificar se a atuação dele foi técnica, razoável ou não. E por isso, essa razoabilidade, esse comportamento, ela tem que ser analisada por pares, para verificar se naquela situação aquele auditor teria um comportamento semelhante, se aquela conduta se justificaria naquele comportamento. Não tem como o processo disciplinar ser muito longe da realidade, porque senão alguém que está atendendo diariamente o servidor tem um tipo de comportamento, aquele que trabalha no seu gabinete tem um outro tipo. Ele pode ter regramentos diferentes. Com base nisso, o que acontece? A CGU ela começou trabalhando com a estruturação das corregedorias do Poder Executivo Federal, trazendo estabilidade, trazendo mandato para os corregedores, requisitos, avaliação hoje de cumprimento de metas, a possibilidade de perda de mandato dessas autoridades para que o seu comportamento possa ser avaliado e possa ele mesmo trazer, na verdade, as equipes adequadas para trabalhar ali embaixo. O que a gente percebeu? Não adianta só o Poder Executivo Federal estar bem estruturado na parte correcional. É necessário estados, municípios e outros poderes também. Muitas vezes a gente fala em município, estado, que não é bem estruturado na parte de corregedoria, mas a gente vai ver outros poderes. Quantos a Câmara dos Deputados puniu? Quantos o Senado puniu? Quantos o TCU puniu? Quantos o Judiciário trouxe de punição? E muitas vezes é por falha processual, por erros absurdos ou por falta de iniciativa da instauração de processo. A gente criou um sistema chamado, um programa chamado PROCOR, que a gente visa a trocar boas práticas com todos os poderes, dar treinamento de maneira gratuita, tudo é de maneira gratuita, ceder código-fonte de sistemas, ceder expertise de processo. Eu vou dar um exemplo. A CGU, para tirar essa questão da discricionariedade da administração pública na suspensão de 1 até 90 dias, criou uma calculadora, um estudo que foi idealizado e foi refletido numa calculadora de pena. E você vai colocando atenuantes e agravantes, você vai trazendo ali, e a calculadora sugere a pena. Uma questão mais objetiva, tirar daquele papel suspensão 5, 10, 15, 30, 60 e 90. Por que 8? Por que não 19? Por que não 22? E esse foi uma situação interessante para a gente trazer essa questão de justiça. O Espírito Santo, vendo o Estado, vendo essa situação, adotou uma ferramenta similar no Estado. Então, ele traz, na verdade, esse PROCOR, essa troca de boas práticas, ideias, expertise, boas práticas para que a gente possa melhorar a atividade correcional. Entendo, sim, é fundamental para a estruturação da corregedoria um Estado honesto, um Estado probo, que tenhamos corregedorias com servidores capacitados e com estruturas de controladoria, corregedorias e ouvidorias funcionando bem. Nós falamos aqui bastante, né, do processamento e de aspectos bem pontuais e bem polêmicos, né, num processo administrativo disciplinar. Mas o doutor Gilberto, agora na última fala dele, tocou num ponto que me é muito caro, que é a questão da dosimetria na aplicação da pena de suspensão, né? Quem nunca aqui, acho que todos nós aqui atuamos já bastante em processo administrativo disciplinar, quem nunca aqui se questionou sobre uma dosimetria aplicada em processos relativamente semelhantes, mas uma dosimetria é aplicada de uma maneira diversa. Isso é muito sensível porque a nossa legislação aqui, especialmente no âmbito federal, 8.112, ela não traz clareza quanto aos aspectos mais objetivos na dosimetria da suspensão, em que pese ela traga, né, algumas diretrizes gerais. Professor Sandro, como é que o senhor tem visto a evolução
tanto jurisprudencial, mas prática também, dentro das comissões processantes do Poder Executivo Federal, ou mesmo estados e municípios, quanto à aplicação, a uniformidade, vamos dizer assim, na aplicação e na definição da dosimetria da penalidade de suspensão? Professora Cláudia, uniformidade nós não temos, nem mesmo dentro do Poder Executivo Federal, salvo agora com a iniciativa da CGU, com essa calculadora, e sim começa a trazer certa objetividade e uniformidade por consequência. Mas um ponto que eu questionava muito nas minhas pesquisas era o artigo 126 da 8.112, que ele traz lá uma possibilidade de dosimetria, né, dizendo que deve levar em consideração as atenuantes e as agravantes e tudo mais, né, naquele modelo ali trifásico do Nelson Hungria, mais ou menos lá para o direito penal, artigo 59, 61 e 65 do Código de Processo, Código Penal na parte geral. E a gente tentava fazer mais ou menos ali uma dosimetria naqueles moldes, só que muitas comissões e muitas autoridades julgadoras se confundiam e, a pretexto de efetivarem uma dosimetria, faziam a comutação da sanção disciplinar. Levava ali da suspensão, jogava para advertência, ou então de advertência para suspensão ou para uma demissão. Isso ficava muito, muito flexível, muito dúctil na mão do colegiado disciplinar e da autoridade julgadora, trazendo ainda mais insegurança jurídica para um executivo que os servidores não eram treinados, né? E isso o STJ, num primeiro momento, até 2013 mais ou menos, aceitava essa comutação, entendendo que era dosimetria. Depois ele foi mudando paulatinamente de posicionamento e hoje ele já entende que é dosimetria, que não cabe mais essa comutação de suspensão para advertência, de suspensão para demissão. Se a prescrição lá está direcionada deonticamente para uma advertência, vai ser advertência, salvo naqueles casos, por exemplo, do artigo 130, que pode haver reincidência e vai para a suspensão. Fora isso, não cabe dosimetria, ou seja, comutação. A dosimetria cabe naquela sanção cujo espectro permite isso. Qual é o espectro? Qual é a sanção que tem o espectro que permite uma dosagem? A suspensão que vai de 1 a 90, e aí sim a gente ainda continua usando esse critério de levar em consideração antecedentes, agravantes, atenuantes, naquele modelo mais ou menos do Código Penal, do critério trifásico do Nelson Hungria, agora já bem facilitado pela inteligência artificial, né, que a gente só alimenta e já sai lá a dosimetria, a sanção dosada, né? Essa questão de dosimetria da sanção, que muda a espécie de penalização aplicada, é uma das poucas coisas que eu ousei desafiar o professor Sandro Desan, e nós temos divergência em relação a isso. Até porque eu entendo que um servidor, ainda que na teoria ou na imputação ele tenha praticado um ilícito, que em tese tenha a sanção de demissão em razão daquela prática, questões de diminuição da sanção precisam ser levadas em consideração para uma eventual troca da sanção de demissão para uma sanção de suspensão. Acho que a dosimetria ela não pode ser limitada pela estrita legalidade, ela tem que ser limitada exatamente por uma avaliação sistemática da legislação. Se o próprio legislador disse que um ilícito ele tem a sanção de demissão, mas existe um instrumento de dosimetria, ao não aplicar a dosimetria, você também está ferindo a lei. Então, no meu livro Sanções e Penas, em que eu trato da independência entre as instâncias punitivas, eu cometo esse erro de discordar do professor Sandro Desan. Mas já pegando o tema do livro, eu vou fazer uma pergunta agora ao doutor Gilberto. No meu livro eu trabalho a questão dessa independência equivalente a isolacionismo entre as instâncias. E algo que eu já atuei na prática como advogado, e foi meu tema de pesquisa no mestrado, é a questão de dois processos em que a gente encontra a similitude do seu acervo probatório. Obviamente que se a gente tratar de um ilícito disciplinar que tem a exigência de um elemento subjetivo culposo, por exemplo, que o servidor possa ser punido com negligência, não há que se falar de uma dependência entre as instâncias, obviamente que não. Mas, por exemplo, num caso de corrupção, em que o servidor é acusado de receber uma propina num episódio específico. Na administração pública, esse servidor vai ser julgado no processo administrativo disciplinar e aquela autoridade analisou as provas e disse, olha, aqui está presente a materialidade, está presente a autoria e vou aplicar a pena de demissão àquele servidor. Já no estado juiz, no Poder Judiciário,
a jurisdição penal analisa as mesmas provas, o mesmo acervo probatório e diz, não há como dizer que ele recebeu essa propina no dia. Essa incompatibilidade, aliás, essa incoerência entre as decisões, é algo possível? Sim. Na verdade, assim, só um ponto antes, concordo com o seu posicionamento sobre a questão da vinculação do artigo 132. Eu acho que esse talvez seja o maior problema de incoerências no enquadramento de conduta por tipo. Acho que os tipos da Lei 8.112 são abertos e muitas vezes mal aplicados porque tenta-se fazer justiça no enquadramento e não na sanção propriamente dito. Verifica que ele cometeu uma irregularidade e ele tentou sanar, ele se arrependeu. Isso não tem valor nenhum para hoje cumprir o parecer normativo da AGU, cumprir as decisões recentes do STJ que vem trazendo que o artigo 132 é vinculado. Ou seja, a questão da intenção, a questão da voluntariedade, a questão de diminuir o prejuízo da administração não traz benefício nenhum ao autor da conduta. E acho que por isso que a gente vai verificar que muitas vezes uma questão, por exemplo, como assédio, você tem gente que enquadra como falta à moralidade administrativa, tem gente que coloca como improbidade. E qual é a conduta? Eu acho que o direito penal vivenciou isso há pouco tempo atrás, quando tinha um crime de racismo e injúria racial. Para poder graduar uma mesma conduta, por vezes era enquadrado como injúria racial, outras vezes como racismo. E verificou a má aplicação do direito até que agora veio a jurisprudência para igualar as duas condutas. É a mesma coisa, não adianta, não é pelo enquadramento que você vai fazer justiça, e sim pelo caso e voluntariedade. Bom, passado esse ponto, que eu acho interessante, a gente verifica o seguinte: hoje a lei, ela traz da independência total de instâncias, da civil, penal e administrativo. Acho que deve permanecer assim, porque a questão de bem jurídico tutelado, a questão de gradação de penas, a gradação até a gradação de condutas, de violações para o penal, ele é muito mais grave do que para o administrativo. Ela tem que ser assim. E ela traz uma única exceção, ou duas exceções, né? Quando no juiz penal ele decreta que não ocorreu o fato, e não por falta de provas, não pela dúvida dele, porque na dúvida outro pode não ter dúvida. Quando ele fala não existiu o fato, não houve o pagamento de propina, ali vincula a administração pública. Ou quando ele fala que não foi aquela pessoa que cometeu aquela irregularidade, pela absolvição, pela inocência do acusado. Esse sim vincula. Quando é dúvida, quando é questão procedimental, quando é questão processual, quando é prescrição, quando é por um fato processual ou de entendimento, aí não tem como vincular uma outra autoridade que seria independente. Então, a gente tem que lembrar que no direito penal é direito de ir e vir que está sendo colocado em jogo. No direito administrativo, no sancionador, é só relação de emprego, só relação de trabalho, só relação de confiança, com gradações diferentes e talvez com elementos probatórios diferentes e com percepções também diferentes. Então, por isso eu entendo que deve ser diferenciado. Uma questão dessa situação até do enquadramento vinculado. Veja hoje, com a reforma da lei de improbidade, não essa última, mas a penúltima, em que o Ministério Público, e antes a AGU também poderia, fazer a transação com aquele acusado por improbidade. Podia transacionar, ou seja, você poderia resolver de maneira amigável, mais rápida, menos dolorido para todos. Esse mesmo fato transacionado fora da administração pública chega ao conhecimento de um corregedor, chega ao conhecimento da administração pública, e qual é a pena? A mais grave, a mais severa. A demissão ainda com resultado, com consequências da impossibilidade de ocupar novo cargo público, agora por 5 anos, antes por tempo indeterminado. Ou seja, verifica que o direito vai andando de um lado e de outro, a evolução, mas essa questão da vinculação traz um engessamento para a administração pública, traz, na verdade, uma consequência mais danosa para a questão de sentimento de justiça. É super interessante. Eu acho que essa fala do Dr. Gilberto conversa muito com a discussão que a gente fez ontem sobre a reforma, né,
trazida pela Lei de Improbidade Administrativa, que trouxe um ponto relevante quanto a essa questão da independência de instâncias. Então, quem tiver interesse, volta lá, assiste o nosso primeiro episódio, que eu acho que vale a pena, vai ter uma complementação interessante da fala trazida aqui pelo Dr. Gilberto. E aí, nesse momento, eu queria mudar um pouco o foco da nossa conversa aqui e trazer algumas questões práticas mesmo do processo administrativo disciplinar. E nessa linha, eu queria conversar com o professor Sandro um pouquinho sobre quebra de sigilo bancário e fiscal no processo administrativo disciplinar. Pode, professor Sandro? Em que medida isso é possível? Tema polêmico, viu? É possível, já adiantando, é possível, sim. Ao contrário, a interceptação telefônica não é possível, mas quebra o afastamento do sigilo bancário, do sigilo fiscal, do sigilo telemático, sim. É possível ser realizado por autoridade própria da comissão. O bancário, diferentemente do fiscal, diretamente a comissão pode afastar o sigilo fiscal nos termos do artigo 198, parágrafo 3º, inciso 1º, lá do Código Tributário Nacional, né, a lei complementar 5.172/66. Né, nesse artigo 198, nesse preceito que eu falei agora aqui para vocês, é possível o presidente da comissão de processo administrativo disciplinar, desde que seja processo realmente, que tenha um servidor sendo processado, aí já não serve sindicância, né, sindicância investigativa ou investigação preliminar, com certas controvérsias, há doutrina aqui que defende que sim também, nos moldes do inquérito policial, mas é possível que o presidente da comissão remeta um ofício, peça um ofício ao secretário da Receita e solicite o afastamento do sigilo fundamentado no ilícito administrativo ou na infração administrativa disciplinar. Então não precisa passar pelo juiz. Já o afastamento do sigilo bancário, ele não pode remeter um ofício para o gerente do banco ou para o Banco Central, não. Deve fazer uma petição ao juiz. Muitos dizem que tem que ser por meio da advocacia pública, pela AGU, pela Procuradoria do Estado, ou diretamente, tem doutrina que defende que pode remeter o presidente diretamente com capacidade postulatória para isso. Pede ao juiz, o juiz pode afastar ou não, determinar o afastamento ou não, e aí o Banco Central ou os bancos encaminham esses dados bancários para a comissão de disciplina. Então é possível. Para a gente dar início à nossa conclusão, fazer uma pergunta que também no aspecto prático bem interessante. Gilberto, me diz uma coisa sobre a nova lei de improbidade administrativa. As alterações da lei de improbidade administrativa, como a professora Vládia já falou, tema do nosso primeiro episódio, as alterações da lei de improbidade administrativa vão afetar em que o processo administrativo disciplinar? Bom, vamos lá. Primeira questão de dolo e culpa, que eu acho que foi a questão central da alteração da lei de improbidade, e nada altera, porque já era pacífico na administração pública que a punição, a sanção por improbidade administrativa só poderia ser de maneira dolosa. Então, agora, retirar a culpa, a questão da culpa, você acaba retirando deixando mais claro que de forma culposa não caracterizaria improbidade administrativa. A questão maior é a mudança do artigo 11, que eu acho que afeta, porque muitas condutas que não eram tipificadas, você enquadrava em princípios, o caso que eu falei aqui de assédio, o caso de recebimento de auxílio emergencial indevido, isso eram tipos que você conseguia enquadrar facilmente no 11, e agora o 11, ele é um rol taxativo, você não tem como enquadrar perfeitamente, então isso acaba afetando. O que torna mais difícil que você vai ter que enquadrar no estatuto próprio, na 812, na CLT ou ainda nas leis estaduais e municipais sobre aquela conduta. Uma questão que talvez seja mais sensível é o artigo 8º. O artigo 8º que exclui a ilicitude, a questão da improbidade, quando o ato foi amparado por uma jurisprudência, mesmo que não majoritária e que nunca seja majoritária. O que é isso? Como é isso? Qualquer decisão de qualquer juiz é uma jurisprudência que ampare o ato. Qualquer decisão de tribunal é uma jurisprudência plausível de afastar a conduta ilícita do agente? No meu entender, esse dispositivo ele tem que ser analisado em conjunto com o artigo 58 da Lei 9.784, quando fala em motivação dos atos. O ato tem que ser motivado quando ele contraria a jurisprudência ou posição dominante.
Se a autoridade contraria com uma jurisprudência que ele sabia, que ele crê, que ele acredita que esteja correta e que seja prévia ao seu ato, e assim o motivar, perfeitamente afasta a ilicitude. Ele foi amparado por uma decisão mesmo não majoritária. Ele se filiou a uma corrente minoritária. Ok, demonstra a boa-fé. Mas se ele fez e depois ele, para justificar seu ato, sai correndo atrás para verificar se tem alguma decisão ou surge uma decisão posterior, essa não seria, porque ela fere o artigo 58 da Lei 9784 e de alguma forma ela não pode contrariar o artigo 8º. Então acho que a gente vai ter um passo a mais, verificar qual a razão daquele ato, qual o motivo, qual a justificativa, e daí a gente vai verificar a questão do dolo. Eu acho que esses são as questões mais sensíveis. Tem outras tantas, a questão da obrigatoriedade da entrega do imposto de renda ao invés de uma declaração patrimonial, eu acho que isso foi um retrocesso muito grande. A questão da advocacia pública não poder ser autor, principalmente para unidades em que tem uma advocacia pública constituída, procuradorias de Estado, advocacias da União, não falo naquelas pequenas prefeituras que são advogados contratados, mas isso é um retrocesso. A questão de dolo específico, a gente vai verificar depois no tipo, a gente já tinha que provar o enriquecimento, a gente já tinha que provar o caráter ilícito, porque a gente já trabalhava com dolo. Então, acho que esses dois elementos, o 11 e o 8º, são os mais perigosos para a sanção administrativa. Professor Rodrigo, acho que o nosso tempo está acabando, em que pese a gente ainda tinha muitas outras questões para tratar aqui do assunto, o que eu acho que nos coloca na posição de termos que gravar outro podcast sobre processo administrativo disciplinar e novamente proceder a um encontro tão bacana como foi na tarde de hoje. Dr. Gilberto, muito obrigado pela presença, agradeço também ao professor Sandro, obrigado pelas considerações, pelo aprofundamento na matéria. Eu acho que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo aqui, que é fornecer para os alunos de IDP, para os nossos ouvintes e até para o público externo, um maior conhecimento sobre esse processo que é tão específico, mas que é tão importante dentro da administração pública, mas também para toda a sociedade brasileira. Professor Rodrigo? E você que chegou até aqui no nosso podcast, tem que lembrar de seguir o podcast do IDP. Lembrando também que o nosso primeiro episódio tratou de improbidade administrativa, hoje foi processo administrativo disciplinar, mas ainda temos mais 2, hein? Lei de Licitações e Contratos e também a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Esteja sempre convidado a curtir o nosso programa, a fazer parte do IDP e até o próximo encontro.